Olá pessoal, bem-vindo a esse encontro de análise de obras do vestibular da UFO, né? E vamos trabalhar hoje com a obra A Metamorfose de Franz Kafka. Antes de começar a falar da obra, vamos falar um pouquinho do que é, né, esse contexto da obra. A obra foi escrita no início do século XX, tá? E quando a gente percebe, vamos buscar, né, o que a gente lembra do início do século XX. Vou falar do campo da literatura. Eu lembro de um escritor brasileiro chamado Augusto dos Anjos. E a temática do Augusto dos Anjos ela é pessimista. Augusto dos Anjos ele vai entrar, né, em crítica com vários valores que foram os valores do século XIX, tá? Valores que já vinham sendo criticados, né, no simbolismo, tá? Como racionalismo, positivismo, materialismo. E o que a gente vê no início do século XX é essa crise da modernidade. Tá? As religiões sendo contestadas, né? Esse racionalismo entrando em crise, tá? E Freud surgindo com a sua psicanálise. E é um momento, né, de grandes e profundas transformações, tá? Mas é um momento também que joga o ser humano a um espaço de solidão. É importante lembrar que no início do século XX, tá, a gente vai ter a questão do trabalho muito sendo explorado, não só, né, na literatura, como também pelos filósofos, né? E é muito legal quando você olha para o personagem, o Sans, né, o Gregor Samsa, né? E aí você vai perceber que esse personagem, ele é explorado pelo chefe, o chefe perseguiu o horário, até o horário que ele pegava o bonde, o chefe queria, né, que ele vendesse, que ele viajasse, que a vida passasse sempre viajando para ganhar, para vender cada vez mais, né? E ele dependia, né, disso para pagar uma dívida que a família contraiu. Observe, não é uma dívida dele, é uma dívida da família. Uma família com um pai, né, com um problema de coluna, passa o dia em casa, né, dormindo, tá? A família que a mãe e a irmã também ficam em torno dele, e foi preciso para romper esse ciclo, né, de certa forma, né, de exploração, virar um inseto. Ou seja, a única maneira de um homem, né, segundo, né, o Franz Kafka, se libertar das suas obrigações, sem que ele seja cobrado, né, essa situação, é se transformando num grande inseto, um inseto asqueroso, né? Mas, contrapartida, né, você vai cair na marginalidade, ser esquecido e abandonado por aqueles que você tanto sustentou. Então, diante desse cenário, né, diante dessa crise existencial que vai ter o início do século XX, né, é que a gente vai decorrer sobre a análise, né, do enredo de A Metamorfose. Bom, partindo para uma análise mais estrutural da obra, vamos resgatar um pouquinho, porque o contexto apresenta, né, um viés mais crítico, né? Então, a obra Metamorfose resgata um pouco dessa ideia do romance crítico, né? O romance da crítica social, tá? Essa, né, acaba sendo uma obra até muito agressiva em relação a isso. E nós podemos separar a Metamorfose em três partes a partir do desenvolvimento do personagem Gregor Samsa. Então, a primeira parte é a recém-transformação, né? Um dia, depois de sonhos terríveis, acordei, né, e senti transformado, né, com o ventre, né, de um grande inseto. Então, nessa primeira parte nós temos já essas primeiras mudanças, né, do Gregor, né, essa tentativa dele de lidar com esse novo estado. E é muito interessante, o que eu acho bem significativo na obra do Franz Kafka. Quando você pega a obra dele, por exemplo, você pega o Processo, tá? Você vai entender que o absurdo, né, aquilo que é fora de contexto, né, isso é tratado pelo Kafka como se fosse normal. Ele não quebra a verossimilhança da história, tá? Com aquela coisa que é a mais absurda do mundo, ele trata como se fosse uma coisa normal, porque isso faz parte da própria narrativa. Então, o cara acorda,
né, como o corpo de um inseto, e a primeira coisa que ele pensa é: e como que eu vou pegar o trem? Eu vou me atrasar? Como que eu vou me levantar daqui? Como se nada tivesse acontecido. E como eu falei no processo, né, um cara que está sendo, né, perseguido, né, ele vai ser julgado, sendo que não se fala qual é o crime. E nem ele se preocupa de fato saber. As coisas acontecem na história e ele vai seguindo os ritos do processo. Então, sem grandes assombros, né? Você pegar o castelo é muito parecido também. O cara quer ir em direção ao castelo, mas quanto mais ele vai em direção ao castelo, mais ele se afasta, né? Então, essas coisas que são fora da curva, fora do sério, o Kafka traz o campo, né, da normalidade. Afinal de contas, a crítica vai estar em outro ponto, ok? Então, nessa primeira parte, a gente vai ver nessa primeira transformação, nessa recém-transformação, né, do Gregor Samsa e sua relação com o seu novo estado, ok? Já na segunda parte, a gente vai ter um foco maior no cotidiano, tá? No cotidiano dele com a família, né, com aquele espaço. A casa assume agora um novo status, e é muito interessante você entender que essa normalidade, né, do Gregor se achar, né, poxa, tô com um corpo de animal aqui, de um inseto, né, desculpa, um inseto, e tá tudo bem, eu vou tentar, né, seguir minha vida, né? Também a vida da família continua. Eles continuam ainda, né, fazendo os jantares, né, todos reunidos. Tá? A porta do quarto do Gregor é deixado aberto para que ele possa ouvir, né, o ritmo ou a rotina da família, né, ficar, né, como se tudo estivesse normal. A terceira e a última parte, né, que ela vai coincidir com a própria perda de posse dos familiares. Vamos entender o que é essa perda de posse, tá? A casa, né, era usada por eles, então eles tinham a posse da casa, eles tinham, né, o livre acesso aos cômodos, mas com a enfermidade, a metamorfose do Gregor, né, eles passam então a alugar quartos para terceiros, a ter inquilinos na casa. Então as partes nobres da casa, como a sala, passa a ser usado por inquilinos, tá? E isso é muito importante, porque você vai percebendo que essa situação, essa mudança de status da família, desde a queda, né, do Gregor, né, metamorfoseado, né, no inseto, até a perda do status da casa. O máximo, né, a desumanização da família, né, que vai acompanhando a própria intensificação na metamorfose de Gregor. Gregor cada vez mais inseto e a família cada vez mais desumanizada pelo fato de estar perdendo o seu espaço, acontece quando os hóspedes pedem para que a irmã, né, do Gregor, ela toque violino para eles como se fosse uma atração, né, como se fosse um animal ali de circo, né, para fazer ali, né, entretê-los, né, enquanto eles matam o tempo ali, tá? E é nesse momento que ocorre, né, o Gregor surgindo, né, saindo de seu quarto, né, surgindo para os hóspedes, né, e aí chega o basta. Os hóspedes são expulsos pelo pai, que assume uma força até então não vista, né? E o Gregor também é empurrado pelo pai para dentro do quarto, né? E onde ele acaba, nessa terceira parte, perdendo as forças e morrendo, né? Então, a gente pode perceber esses três níveis: a transformação do Gregor, depois o cotidiano, o convívio, né? Como que a família lidar, né, com essa a rotina, como é que ela fica normal, mesmo com a presença dele, como, né, isso não afeta, é o cotidiano dele, ele lidando com o corpo, a família lidando com a presença dele, e a terceira é o fim dele, de um Gregor já fraco,
né, extenuado e que acaba morrendo, né, por todas as pancadas do pai tentando levá-lo, né, e morrendo sozinho, abandonado no quarto. Bom, vamos falar dos elementos da narrativa, né? A gente tem um narrador onisciente, é óbvio, tem que ser um narrador onisciente. Estamos fazendo, né, ou estamos analisando um romance que é extremamente psicológico, tá? Todos os livros que a gente vai ver, né, do Franz Kafka, ele vai ter essa profundidade psicológica bem interessante, tá? Então, é muito interessante você perceber como que a gente vai ter no personagem, né, do Gregor Samsa esse personagem esférico, profundo. A gente vai escavar o psicológico dele, tentar entender as relações voltado para ele, né, diferente da família, que vai ser uns personagens mais superficiais que eles não se alteram durante a narrativa, mas eles sim, tá? Então, quando você olhar lá na parte da teoria, eu coloquei lá um termo, narrador heterodiegético, tá? O que é isso? Tá? Vamos entender. A gente fala narrador heterodiegético é quando o narrador não participa da história. O narrador ele está do lado de fora da história, observando a história, narrando não como um personagem, mas sim como um observador. Tá? E isso é importante porque faz com que esse narrador, de uma forma ou de outra, ele não se sinta, né, a próprio a julgar, como acontece, por exemplo, em Vidas Secas, né, o livro do Graciliano Ramos, que o narrador ele é heterodiegético, né, mas ele deixa suas marcas de julgamento, né, dos personagens. Aqui não, ele está ali analisando, até porque a densidade psicológica está sendo feita, né, a partir do próprio personagem, ok? Então a gente tem grupos de personagens, tá? Então a gente começa com os personagens, são personagens esféricos, tá? Ou o personagem esférico, que é o Gregor Samsa, tá? Eu gosto de falar que o personagem esférico é aquele que nos surpreende, tá, na história. É aquele que a condução dele é a que mais nos surpreende pelas transformações, né, do caráter, né, do caminho. É um personagem não linear, ou seja, né, as ações dele não seguem o mesmo plano, né? Então é bem interessante. E o Greco, de cara, ele já se mostra esse personagem esférico, na surpresa da gente dele achar normal ele ter acordado com um ventre de barata, né? Então, a partir dele, né, desse cacheiro viajante, né, que se transforma em inseto, né, a gente vai aprofundar, né, aquela coisa de análise psicológica do Machado, né, que a gente vai lá, né, escavar muito esse personagem, tá? Depois a gente tem as personagens planas, e as personagens planas são, né, são todos os outros personagens que vão ajudar a compor a história. A história é focada no Gregor, mas a relação desse universo de personagens ao redor dele serve para criar a sensação de exclusão dele. Ele passa a ser um excluído desse espaço, ok? Então vamos começar analisando, né, pela família, né? O pai e a mãe, tá? E é muito interessante, né, a figura deles, tá? Como que o pai passa a negar, né, a figura do filho, como é que esse pai, né, ele é incapaz de lidar com isso, a mãe sofre, né, mas ele é incapaz de lidar com isso, ele trata sempre com rudeza, tá? Então é muito importante, né, você perceber que ele é um personagem plano, tá? Ele não vai mudar na sua atitude como a mãe, a irmã, também não. Só que eles são personagens planos mais importantes, né, por exemplo, do que os outros, os hóspedes, né, o chefe, que eles são personagens mais coadjuvantes, porque a participação da obra é menor, né? Ok? São personagens que a gente, se fosse no cinema, a gente chamaria de personagens figurantes, tá bom? Então, falando um pouquinho, né, do pai, né, que é o senhor Samsa e a senhora Samsa, né, o pai e a mãe, tá? A gente tem essa relação, né, de oposição, né? Então, que é aquela coisa, né? Imagina uma família que o filho,
nasça com problema, tá? O pai é o lado mais fraco dessa relação, no sentido que ele foge, tá? É comum. Pensa aí, né, um monte de crianças, né, que nasceram, né, com síndrome de Down, que é o caso do outro livro do vestibular, do Cristóvão Tesa, O Filho Eterno, né, que a mãe abraça o filho, tá? E o pai passa a história inteira tentando aproximar, né? Então você tem essa relação que é bem interessante, né? O pai, né, o elo afetivo do pai é mais fraco em relação a, por exemplo, o elo afetivo da mãe. Quando você vai trabalhar, né, a relação, né, desses personagens. A mãe, ela tem nojo do Gregor transformado, né? Mas ela ainda continua amando, afinal, o filho dela. Já o pai não, o pai trata ele com rudeza, o pai vai, né, expulsar ele a paulada, jogando maçã em cima dele, tá? O pai dele acha que não, aquilo é uma aberração. E a irmã, que a princípio, né, a nossa querida Gretchen Sansa, a princípio ela cuida do quarto dele, né? Ela se sensibiliza com ele, ela ainda consegue ver ainda a presença do seu irmão ali. Com o tempo ela vai achando que aquilo ali era muito pesado para ela, e ela também, né, chega ao ponto de falar que não dava, ele precisava sair da casa, ele precisava, né, ir embora dali. Então você percebe essa transformação, né, ou não transformação, essa conduta dos personagens, né, que não chega a surpreender, pensando que eram personagens que ficavam, né, com ele ou adoravam ele a partir do momento que ele era um provedor, a partir do momento que ele era, né, o centro, ou a união ali daqueles personagens através do seu poder econômico, a força do seu trabalho, como falei, né, no início, aí, no contexto da obra, né, essa ideia da exploração, né, ok? A questão espacial. Lógico que a gente tem o espaço psicológico, né? Já começa com ele, né? Depois de sonhos, né? Então a gente faz essa evocação dos sonhos. Mais importante é um espaço geográfico muito reduzido. A gente vai ter algumas lembranças, né? Que ele vai buscar o que aconteceu, né? O trem que ele pegou, o trem que ele perdeu, né? O que costumava fazer. São tempos psicológicos, né? Mas o tempo cronológico e o espaço psicológico, ele é muito limitado. Você pode perceber que a história é rápida, né? Então, se você olhar, Gregor viveu quanto tempo, né? Se você for olhar, né, poucos meses, né, até que ele vem, né, a definhar e morrer. Então, não sai da casa, né? E mais concentradamente no quarto dele, a maior parte, porque vai focar nele. Então é muito interessante você perceber que é um espaço bem limitado, né? Você vai ver as marcações de horas, de dias, de semanas, tá? Mas não tem uma data específica, como você vai ver em alguns livros. Por exemplo, o Cristóvão Tesa, ele vai marcar o livro dele, O Filho Eterno, com a ideia dos jogos de futebol, tá? Da relação da Copa do Mundo, né? O filho dele vai nascer numa Copa do Mundo, então você tem essa relação do marcador do tempo histórico, e aqui a gente não tem, tá? E é uma característica também da obra, né, da obra do Kafka, tá? Ele gosta de deixar esse tempo mais volúvel, né? Não marcar de fato os períodos das histórias, tá bom? Então, pela questão da onisciência, a gente vai ter uma predominância do tempo, tá, psicológico nessa história, ok? Eu posso fazer alguns pontos mais importantes de crítica, por exemplo, a visão pessimista. Querendo ou não falar, tá? Metamorfose é um livro que critica ou vai, né, ao encontro, né, ou seja, de forma bem crítica, ou de encontro, né, de forma bem crítica ao capitalismo, tá? Então você vai ver a ideia da exploração, tá, do Gregor,
a ideia do lucro ou a riqueza a todo custo, né, por parte do patrão, e toda a exploração que você vai ter, né, em torno da família, né? Então, se for pensar, você tem o trabalho, a hora, tem que chegar, tem que vender, tem que viajar, minha vida é trabalhar, eu tenho pouco tempo em casa para dormir, tá? E isso só rompendo de forma, né, extraordinária, né, de você virando aí um grande inseto. Na parte textual lá, você vai perceber que eu fiz algumas divisões, que eu chamo de metamorfoses, né? A primeira metamorfose do Gregor, né? Que eu vou focar ali na transformação dele, a transformação do espaço dele, do corpo dele no espaço do quarto, o corpo dele, né, em relação à casa, o corpo dele em relação aos outros, ele em relação aos outros, né? E depois eu vou fazer a transformação, tá? Ou as outras transformações, que é a transformação da casa, a transformação dos indivíduos. Já comentei até um pouco sobre isso, tá? Porque os indivíduos vão ser transformados a partir do momento que vai intensificando a própria metamorfose do Gregor. Quanto mais o Gregor se aproxima a inseto, mais desumanizado eles vão ficando. Então é bom vocês darem uma lida, né, bem atenta para esse pedaço, porque é muito importante essa ideia de sincronia, de transformação, né, dos indivíduos, tá? Então você vai ver o Gregor intensificando, né, a sua transformação em inseto, e a família perdendo, né, sua humanidade, ou criando essa desumanização a partir da perda dos espaços da casa, tendo que alugar, tendo que se virar agora que o Gregor já não está ali para suprir as necessidades da casa. Então, essas transformações ou essas metamorfoses, a gente pode dialogar a própria transformação do pai lá, né, quando a gente vai ler, ou for ler, né, o Filho Eterno do Cristóvão Teyss. O pai também passa por uma transformação, e é interessante que o viés da transformação do pai vai vir pelo viés do time de futebol, que é escolhido mesmo do filho. Há uma sintonia ali entre o pai e o filho, que é nesse ponto que ele vai se transformar, tá? E é muito engraçado, o Filho Eterno, né, do Cristóvão Teyss, né, não bate com o Gregor Samsa. O Gregor Samsa não vai ser o Filho Eterno, a família esqueceu dele, tá? E o final da história, né, que você termina daquela forma, ele abandonado no quarto, morto, sendo encontrado, né, por uma faxineira, e a família indo passear. Afinal de contas eles acham, nós merecemos isso, né? Ou seja, qual é o valor do indivíduo, né? Qual é a importância dele diante de uma sociedade, né, de exploração, uma sociedade de interesses, né, uma sociedade voltada, né, pela questão material, que é onde estava inserido, na qual estava inserido o nosso querido Gregor Samsa. Espero que vocês tenham gostado. Bem rapidinho, né, que eu fiz essas duas análises. Isso aí é mesmo só para dar um apoio, um suporte aí para a leitura da parte teórica. Pode mandar a mensagem, né, no próprio texto aí, tem um espaço para você mandar mensagem, eu vou responder para vocês. Se quiser que esclareça outros pontos, tá, eu posso esclarecer. E mais importante, as aulas que já estão postadas, fique atento, olhe se houve mudanças nelas, que eu estou renovando, porque esses livros já caíram, né, ano passado, então eu já tenho essas aulas prontas, só que eu estou mudando, melhorando algumas coisas assim. Dá uma curtidinha aí, olha, tá? Não sou blogueirinho não, mas dá uma curtidinha aí, né? Fala para os seus amigos aí que vão fazer UFO, né? E lembre-se, esse blog, ele é para você, tá? É uma maneira de democratizar o conhecimento. Eu fui aluno de uma Universidade Federal de Minas Gerais, né, de uma universidade federal, e é uma maneira que eu tenho de devolver a várias pessoas que contribuíram, né, para o meu, né, a minha formação profissional. Então é um blog democratizado, um blog de acesso livre, tá? E o que depender de mim,
né, vai ficar assim, né, para sempre. Para todo mundo